Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje temos a presença do Superintendente de Planejamento da Prefeitura Municipal de Campos, Marcel Cardoso. Marcel, prazer em tê-lo aqui. Eu tenho certeza que o telespectador também ficará muito feliz com as suas abordagens. Prazer é meu, Cláudio. Queria dar uma saudação aos telespectadores do programa Polêmica e do grupo de comunicação também Terceira Via. Marcel, como é tradicional do nosso programa, nós não temos uma pauta definida, então com certeza nós estaremos falando de vários assuntos administrativos, políticos, sociais, e você vai ficar à vontade também para levantar qualquer assunto que você entenda de interesse da nossa população. Mas como o programa está sendo gravado hoje, nós estamos aí com uma crise nacional terrível, e eu já falava há muito tempo que eu não achava que isso era uma coisa exclusiva de um partido A nem partido B, era uma questão de sistema. E eu queria que agora, após essa divulgação dessas últimas gravações do atual presidente e tal, qual a sua leitura que você faz sobre a política nacional no que diz respeito à credibilidade? Acho que a população perdeu a credibilidade com o atual sistema, a forma como o atual sistema político do Brasil se organiza, suas relações com o setor privado, né, principalmente o setor empresarial que está ligado aos empreendimentos, às obras no país, que acabou se criando um banco de troca de favores, né, entre as empreiteiras e construtoras e os políticos que lá estão colocados para aprovarem os interesses desses grupos empresariais, até porque eu acho que não fica restrito só a grupos de construção, né, empresas. Tem ações ali que estão relacionadas também ao sistema financeiro e até sistemas de comunicação que durante algum tempo podem ter acobertado alguma ação ali, né, mas a população perdeu essa credibilidade e está cobrando, né, está exigindo que se tome uma medida para que se apresente o resultado disso e que as pessoas que estejam responsáveis pelos atos, tanto políticos quanto os empresários, respondam aos seus crimes cometidos. Marcel, se você precisar do Tribunal de Contas do Estado, tem um monte de gente afastada. Sim. Se você vai ao governo do Estado, é crise com várias ações. Se você vai para o governo federal, na ordem sucessória, praticamente toda destruída em termos de presidência da República. Como renascer dessas cinzas? O que nós precisamos, você tem aí agora experimentando também um cargo público, o que precisamos fazer para não estarmos, vamos dizer, anexados, acoplados a essa imagem geral que é tão ruim? Eu particularmente sou defensor de um novo processo de eleições, né, nível nacional, porque houve um rompimento do pacto que foi feito, porque a eleição é um pacto, né, que foi feito em 2014. Então, eu acho que é uma nova forma da sociedade mostrar o que ela está almejando e escolher o seu representante para presidente ou a sua representante para presidente e vice-presidente. No que está relacionado aos órgãos de controle, né, como a gente citou o Tribunal de Contas, que houve operação, 5 ou 6 conselheiros afastados, essa forma de escolha que passa exclusivamente pela Assembleia Legislativa, pelo Parlamento, eu acho que também atrapalha, né? Eu tenho essa visão que atrapalha um pouco a composição e os interesses e o trabalho que o Ministério Público e o Tribunal de Contas tem que realizar na prestação, no controle do orçamento, da aplicação do orçamento. Então, uma mudança também no sentido da forma da composição. Eu até vi essa semana que teve uma comissão especial na LERJ que aprovou um novo projeto de agência reguladora. Vão ser unificadas algumas agências e alguns critérios foram adotados onde você não pode mais ser filiado a partido, tem um período que você teria que ter passado por uma concessionária que presta algum tipo de serviço. Então já é uma alternativa que o Parlamento Fluminense está apresentando para poder mudar um pouco essa lógica que a gente tem dos espaços da composição das nossas instituições. Marcel, você é um rapaz novo, está ingressando também em carreira pública. Me diz uma coisa, com o advento das redes sociais, com o advento da comunicação instantânea, qual o perfil novo que o político precisa ter, na sua opinião?
de estar apto a responder os anseios da população, né? Porque você hoje é cobrado, né? Eu particularmente uso as redes sociais até para responder alguns questionamentos que são feitos e até provocar algumas pessoas no sentido delas responderem quando não é um assunto que eu domino ali, né? Pela pasta da Superintendência de Planejamento, ou quando é um assunto muito específico de uma determinada secretaria ou órgão da prefeitura. Então eu acho que é uma forma mais rápida, dinâmica, né? Acontece alguma coisa ali fora, você já tem alguém filmando, questionando alguma coisa, postando, então a gente tem que ser ágil também no sentido da resposta à população e não esconder, tem que usar a ferramenta a favor da transparência, da informação também. Marcel, nós sabemos que, pelo menos em regra, né, a eleição é democrática. Sim. Cada um tem o direito a votar em quem quiser e o voto é secreto. Mas nós sabemos que pelo país inteiro, vários municípios atravessam escândalos, ações judiciais direcionadas à compra de voto, ou seja, aquele voto não é uma opção, não opcional da pessoa, e sim provocado por uma série de divergências. Dá para se eleger sem comprar voto? Dá se você tiver uma pauta, né, um conjunto de propostas bem definido e tiver a vontade, né, de apresentar isso para a sociedade, não usar da tática, ficar preso apenas à tática da compra de votos ou da troca de favores, que pode ser por cargo, nomeação de pessoas em determinados cargos mais baixos do escalão da administração pública, seja ela no município, no estado ou no governo federal. Isso aqui, infelizmente, também passa pela população, no sentido de negar, né, o uso desse mecanismo de cooptação, né? A população também até pode ser por raiva, né? Por saber que ele faz isso em outro lugar ou que alguém vai fazer, acaba, infelizmente, também aderindo a esse modelo. Então é preciso ter uma mudança também por parte do eleitor, né? Não só de quem está comprando ou de quem está financiando aquela atitude ilícita. Mas aí você entra num ponto que eu acho crucial. Em tese, nós sabemos que a compra de votos de uma forma e a compra de outros. Então a gente não está eximindo aqui as categorias sociais mais abastadas. Mas digamos que nos grotões, onde os princípios básicos de saúde, de saneamento, de emprego, são deixados de lado. Qual a forma que as prefeituras, os gestores precisam fazer para resgatar essas pessoas? Se uma vez resgatadas, vai ficar mais difícil o discurso do político? Com a aplicação das políticas públicas, melhorando, né, os serviços básicos como transporte, saneamento, saúde, educação, eu tenho a visão de que você diminui um pouco a tendência da pessoa estar apta a praticar ou a adotar a compra de votos, a aceitar, né, a compra de votos. Eu acho que a corrupção, a compra de votos, ela está em todo tipo da sociedade, todo o tipo de classe social, independente de ser mais pobre, se mais rico, todos os estratos da sociedade. Não vejo essa diferença. Cada um no seu interesse próprio, né? Uns em ações mais imediatistas, outros por questões futuras, esperando algo futuro. Marcel, a gente vem acompanhando aí nos últimos anos uma série de prisões de expoentes da política, né? E de todos os cenários, desde o judiciário, nos parlamentos, e criou-se também uma discussão acerca do exagero ou não, da forma midiática ou não que se é dado aí. Muitos, inclusive, acham isso injusto. Essa nova forma de exposição de operações e de prisões é bom para a sociedade ou é ruim para a sociedade? Eu acho ruim. Marcel, acho uma forma ruim, porque você acaba criando uma seletividade no processo e torna um pouco a imprensa parte da investigação na questão de acusar e de defender, né? Eu acho que o papel da justiça é apresentar as provas,
né? A pessoa tem o direito de se defender, até que se apresente as provas, todo mundo, né, é inocente, é o princípio lá da legislação jurídica. Mas eu defendo o papel da imprensa, né, no controle e na apresentação do que se tem, colocando os dois lados, né, o lado de quem acusa e o lado de quem é acusado. Mas ela tem um papel importante em colocar a informação, deixar claro o que está acontecendo, apresentando para a sociedade, e aí o cidadão, com a sua capacidade de discernimento, escolhe a sua visão de quem é certo e quem é errado, até o momento que o juízo vai definir e vai julgar inocente ou vai julgar culpado, e a pessoa vai cumprir a sua pena. Vamos falar aqui de 3 personagens juntos para eu fazer uma pergunta a você. Joaquim Barbosa, Marcelo Bretas e Sérgio Moro. Todos os 3, tudo que fizeram até hoje, fizeram porque é obrigação de fazer. Não estão ali fazendo uma coisa extraordinária, não estão fazendo uma coisa fora de sua competência. Fizeram o concurso e estão ali para fazer a profissão e a função deles. Só que, na minha opinião, há um destaque muito grande, porque parece que em terra de cego, quem tem olho só é rei. As ações do Moro e do Bretas, e anteriormente Joaquim Barbosa, foram estritamente dentro do exercício profissional, ou eles também buscaram uma mídia própria para eles? E isso pode ter vindo a complicar ou não os processos? Eu acho que não buscaram uma mídia própria por opção. Eu acho que grupos, né, interesses fora da justiça, fora das relações dele, que fizeram a sua opção de, digamos assim, centralizar foco nesses 3 juízes, nesses 3 magistrados, mas não acredito que teria sido opção deles entrar no processo para se tornar referência naquela ação ali. Eu acho que é uma questão mais de fora do que de foro deles, de opção deles. Quando você fala de fora, você se refere a quê? De grupos de fora, de setores da imprensa, setores políticos que acabam alimentando também aquilo ali, utilizando em discursos e outras ações, entrevistas e tal, e acabam dando visibilidade a eles. Marcel, com a entrada clara do senador Aécio Neves, inclusive afastado do cargo de senador, dessas discussões todas, cai por terra a história que a Operação Lava Jato era ela seletista, focada apenas por um partido político, o PT? Acho que diminui essa tese e também, até porque pela antes forma... Você acreditava que era seletista? Não acreditava na seletividade em si, não, mas que existia um caminho. Primeiro vamos com alguns, né, para depois a gente caminhar a operação em cima dos outros atores, até porque o próprio promotor já falou que isso não é exclusividade, um dos promotores, na verdade, né, da operação, da Força Tarefa, já colocou que isso não é exclusividade de 1, 2 ou 3 partidos e nem do sistema político só, né, apresentando até indícios aí de sistema jurídico tá junto, poder judiciário, sistema financeiro, né? Mas foi a primeira vez também que ela foi feita de uma forma mais coordenada, né? Houve controle dos locais onde iam ser feitos a entrega do dinheiro, monitoramento, a definição de quem seriam as pessoas que iriam entregar e tal. Foi até um modelo interessante de investigação que foi colocado ali para pegar a pessoa... Usa muito no tráfico. Isso, com provas mais concretas, né? Para poder até inibir as possibilidades de recurso para derrubar o uso das provas. Mas não, acho que a tese da seletividade, ela se rompe. Perfeito. Marcel, só para a gente fechar esse primeiro bloco, o que você vislumbra em termos de mudança dentro desse contexto? A gente está prestes, com uma grande possibilidade, temos até uma eleição indireta, onde deputados federais e senadores votam. Essa Câmara Federal, ou melhor, esse Congresso Nacional está legitimado, caso isso ocorra, para exercer pela primeira vez essa função? Acho que não, por conta do número de parlamentares, né, que também são investigados pela Operação Lava Jato,
a começar pelo os presidentes das duas câmaras, né? O presidente de uma, inclusive, é o sucessor natural do Rodrigo Maia, do né? Rodrigo Maia, é o sucessor natural do Michel Temer. Então, se ele assumir em algum momento, e caso seja afastado, se vier a ser afastado, e você ainda tem a entrada aí passa para o Supremo, né? Porque não é mais o Congresso que faz esse papel, mas também o presidente do Senado também é investigado, né? Eunilson Oliveira, e diversos outros, centenas de outros parlamentares que estão dentro do escopo das investigações lá naquela lista da Procuradoria-Geral da República. Então, assim, com direito de defesa deles, lógico, de acusação de apresentar as provas, mas eu acho que como houve um rompimento, tanto dos dois lados, tanto de quem ganhou quanto de quem perdeu a eleição de 2014, não seria o melhor caminho para o país se repactuar e escolher uma nova opção, ser de forma indireta. Eu acho que deveria ser convocada uma eleição direta no país para que novas pessoas, novos atores políticos pudessem se colocar, se candidatar, apresentar sua proposta, e aí a sociedade vai escolher o caminho dela e vai entender quem ganhou e quem perdeu vai aceitar o resultado, e quem ganhou vai cobrar junto com quem perdeu também. Beleza, estamos conversando aqui com o Superintendente de Planejamento da Prefeitura de Campos, Marcel Cardoso. Vamos ao intervalo e já voltamos.